mas graças a Deus estamos aqui. A palavra do Senhor é sempre poderosa e se aplica em todo tempo às nossas vidas. A palavra que acabamos de ler fala de um profeta de Deus que vivia num momento difícil, em meio a grandes problemas políticos perigosos que ocorriam. Isaías, cujo nome significa Deus ajuda, Yahvé meu auxílio, mais propriamente, ele viveu desde vários reis, um período longo, vários reis, e ele foi chamado por Deus para levar uma palavra difícil para o povo, tendo sido advertido por Deus, inclusive, que o povo ouviria com os ouvidos, mas não atenderia a sua palavra. Se nós voltarmos um pouquinho para Isaías capítulo 1, nós vamos ver que Isaías, filho de Amós, sendo um profeta que ministrou no reino de Judá e em Jerusalém, ele é inclusive de uma família real, uma família da nobreza, ele profetizou uma palavra muito difícil, muito dura de ouvir. E os irmãos poderão ler aqui, no capítulo 1, a palavra que ele disse, descrevendo o povo de Judá, que desde o alto da cabeça até a planta do pé não tinha nada bom. Estava cheio, este corpo, que é uma figura da linguagem, cheio de chagas, podres, não exprimidas, nem amolecidas com óleo. A descrição de uma sociedade carcomida, de uma sociedade cheia de pecados, de uma sociedade corrompida totalmente. Agora, no capítulo 6, provavelmente antecede, tudo indica que antecede as profecias que estão nos capítulos anteriores, nós vemos o momento em que ele foi chamado por Deus. Interessante ver que ele estava no templo de Deus, nos dias depois da morte de Uzias, no ano da morte do rei Uzias, que foi um rei, um dos bons reis do reino de Judá, um rei justo, que, no entanto, por uma questão de desobediência, sofreu também uma punição de Deus e fez tão glorioso. Deus é justo, Deus é santo e Ele pune, mesmo o homem, mesmo sendo um rei daqueles que temiam ao Senhor. E aqui nós vemos que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Então ele teve uma visão de Deus exaltado, glorioso, e isso foi impactante para ele. Por quê? Porque ele descobriu, ou ele teve uma percepção nítida de que esse Deus era um Deus tremendamente santo. E ele olha e vê que o Deus sentado no alto do sublime trono, então Deus numa situação de majestade, as suas abas, as suas vestes enchiam todo o templo, que é o templo celestial, e serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam seus pés, com 2 cobriam seus rostos. Ao cobrir o rosto, isso mostra reverência, cuidado, cobrindo aos pés também, que o caminhar também era um caminhar santo, a conduta na presença de Deus, e com as outras 2 voavam e clamavam 3 vezes: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Qual foi o impacto para a vida de Isaías ao contemplar a majestade e a santidade de Deus? Verso 3 diz assim,
e eles clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E ao mesmo tempo eles viram que as bases do limiar se moveram, os umbrais das portas se moveram, tremeram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Isso nos faz lembrar que Deus habita na escuridão, né? Aquela fumaça, aquela escuridão, aquela nuvem que havia sobre o monte Sinai, onde Deus se escondia, que o povo não poderia ver a Deus. Só Moisés, que subindo ao monte, pôde ver, de uma certa forma, o Deus glorioso. E nós vemos aqui que isso causou um impacto. O que é que causou um impacto? O ver a majestade e a santidade de Deus. Essa visão de Isaías causou um profundo impacto e fez com que ele reconhecesse a sua situação real. Nós, irmãos e amigos, não temos condições de nos conhecer sem primeiro termos uma visão de quem é Deus, sem vislumbrarmos a santidade de Deus. Nós não vamos reconhecer o nosso pecado, a nossa situação de miséria, de pecado, e é o que aconteceu com Isaías. Então ele disse: ai de mim, ai de mim. Uma expressão com que dor. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o reino do Senhor dos Exércitos. Essa passagem nos remete à visão de Jó, quando Jó também finalmente viu a Deus, e ele disse que ele ia perecendo, porque Deus se manifestou a ele. Ele estava vendo a Deus, aquela manifestação de Deus, aquela teofania, a manifestação visível de Deus. Enquanto o pecador, ele está alienado, entregue a si mesmo, envolvido pelas coisas que estão à sua volta, pelas influências da sociedade, no seu dia a dia correndo atrás das coisas para ganhar a sua vida. Quando ele, em algum momento, ele para e se depara e tem um encontro com Deus, isso causa um tremendo impacto, deve causar um tremendo impacto na sua vida. A primeira coisa que nós notamos aqui é que houve uma consciência, uma convicção do estado de pecaminosidade. Então eu disse: ai de mim, estou perdido. Quando você sente o seu pecado, quando você descobre que Deus é justo e santo, que Deus não é aquilo que você pensava, que Ele era um paizão, um tiozão, alguém que estava lá em cima, que não estava nem aí, quando você descobre que Ele é santo e que você está perdido, e você confessa, aí começa, principia uma nova vida. Todo ser humano precisa ter esse encontro com Deus. No caso de Isaías, ele teve uma visão que lhe foi dada, uma visão do trono celestial. Mas muitas vezes nós temos esse encontro com Deus, normalmente nós temos ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a pregação do Evangelho, lendo as Escrituras, e Deus nos faz parar, abre os nossos olhos, e nós começamos a discernir quem é Deus e quem nós somos, e quão santo
e poderoso é Deus, e quão pecaminoso e pecador nós somos. E temos a consciência de que nós estamos perdidos e não podemos ser salvos a não ser por este mesmo Deus. Veja aqui na experiência de Isaías, verso 6, quando ele confessou, ele não apenas sentiu, mas ele confessou que ele era pecador, que seus lábios eram impuros, e que ele habitava dentro de uma sociedade corrompida e também cujos lábios eram impuros. Veja que quando ele confessou, quando ele se arrependeu, houve o perdão e a purificação. Nenhuma alma pode encontrar a purificação dos seus pecados sem primeiro reconhecer a sua situação diante do Senhor. Eu não sei a experiência de cada um. Eu não sei de que maneira você veio para Jesus. Não sei se você veio porque os seus pais o levaram à igreja e você cresceu na igreja, foi educado, conhecendo as coisas de Deus, e você se acostumou, absorveu como por osmose as verdades, as crenças, ou se você realmente teve um encontro dessa forma com Deus. Se um dia na sua vida você teve esse momento em que você confessou, esse momento em que você declarou diante de Deus: eu estou perdido, eu preciso de Jesus, eu preciso do sangue de Jesus, e você experimentou a purificação do perdão. Eu cresci num lar cristão, mas a minha experiência, a minha entrega a Cristo ocorreu quando eu tinha 17 anos de idade. Até então eu sabia que Jesus era o Salvador do mundo, sabia que Jesus morreu na cruz para me salvar, cantava na igreja, até participava do coral. Mas em dado momento eu percebi que eu senti que eu ainda não havia me arrependido, e comecei a me questionar. E eu sentia que faltava em mim a paz, aquela paz que somente Deus pode dar, a paz da certeza do perdão. Foi aí que eu me entreguei a minha vida a Jesus. Primeiro, num chamado, eu levantei a minha mão, como normalmente é costume nas denominações, você levanta a sua mão aceitando a Jesus, mas aí não foi naquela hora exatamente que eu me converti, não. Eu entrei num processo de luta espiritual interior, me questionando se realmente eu tinha Jesus Cristo e a certeza da salvação. E até que uma certa noite, eu estava na minha cama, no leito, e eu lembro que eu clamei realmente ao Senhor, pedindo essa certeza de salvação, que eu pudesse experimentar na minha vida esse perdão de Deus, a certeza de que eu realmente havia sido lavado dos meus pecados, e que eu poderia agora estar reconciliado e em paz com Deus. E aí, em dado momento, irmãos, eu senti uma profunda alegria emergir dentro de mim. Uma profunda alegria, indescritível. Uma alegria, e aí os meus lábios começaram a cantar alguns hinos, Tocou-me, algemado pelo Senhor, vários hinos que falavam de transformação, de conversão, de certeza, de nova vida. E aí eu senti, naquele momento, que realmente eu tinha tido uma experiência real com Jesus, e que agora Ele estava perdoado todos os meus pecados. E olha que eu era uma pessoa que andava certinho, aparentemente, mas não é isso que salva. Não é a minha justiça própria, não é o fato de frequentar a igreja,
mas é o fato de ter uma experiência de entrega, de confissão, de arrependimento e de transformação. De saber que o sangue de Jesus me lavou, levou-os dos pecados. Como diz Miqueias, jogou no fundo do oceano, para Deus não mais deles se lembrar. E foi isso que aconteceu com Isaías. Então, verso 6, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tiraram do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca. Veja que Isaías falou dos seus lábios, né? Então ali era o ponto, talvez o ponto principal, em que ele percebeu que ele falhava, que ele estava em pecado. Tocou os seus lábios, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Purificação e perdão. Não só perdão, mas também a purificação. Não só a purificação dos pecados, mas também o perdão. Certamente, neste momento, o coração de Isaías sentiu paz. Sentiu que a sua alma estava reconciliada com o Senhor dos Exércitos, com Deus Santo e Todo-Poderoso. Ele sentiu que as suas dívidas para com Deus haviam sido perdoadas, canceladas. Os seus lábios haviam sido purificados. A sua alma havia sido lavada. Agora ele era uma nova criatura. Nesse momento, é o momento em que ele pode ouvir a voz de Deus, o chamado de Deus. Depois disso, o que aconteceu depois? O que aconteceu depois que você aceitou Jesus Cristo na sua vida? Esse depois é muito importante. Veja o que aconteceu depois para a vida de Isaías. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Nesse momento ele estava pronto para ouvir a voz do Senhor. Ouviu a voz do Senhor e ele havia entregue a sua vida, e agora ele se prontifica. Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Somente depois de você ter uma experiência com Jesus de transformação de vida, de novo nascimento, de regeneração, é que você sente em seu coração a disposição de servir a Deus. Um coração ímpio, um coração puro, um coração não amolecido, não tem disposição de ouvir a voz de Deus, nem de obedecer a Deus, e nem se colocar em disponibilidade para com Deus. Ele ouve Deus dizer: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me. Gratidão, reconhecimento de quem é Deus, gratidão porque os seus pecados foram lavados, perdoados, remidos. O cristão que tem certeza da sua salvação, que ouviu a voz de Deus, ele deve estar disposto a fazer o que Deus mandar. O chamamento de Isaías para o ministério profético somente ocorre quando ele abre o seu coração a Deus, quando ele entrega a sua vida a Deus, quando ele se coloca à disposição de Deus. Deus não vai chamar quem não está disposto, quem não está rendido, entregue, quem não abriu seu coração a Ele.
estava pensando na lição da escola dominical, no primeiro momento, Deus chama dois discípulos de João, ao ouvir que João fala que Jesus é o Cordeiro de Deus, eles deixam João e vão passar a seguir a Jesus. Mas no segundo momento eles são chamados. Esses dois irmãos que seguiam Jesus, que eram discípulos de João Batista, eram André e João. O próprio João que omite o seu nome, né? André é irmão de Pedro e João é irmão de Tiago. Num outro momento, quando eles estavam pescando na pescaria com seus barcos, aí é que Jesus os chama André, Pedro, João e Tiago. Eles já tinham ouvido Jesus, já tinham ouvido Jesus falar, já estavam crendo em Jesus. Jesus já percebeu que eles estavam com seus corações preparados, tanto que, em ouvindo a voz de Cristo, imediatamente eles largam as redes e vão atrás de Jesus. Eles largaram as redes, largaram o seu trabalho, como Mateus também fez. Levi, o nome hebraico, Mateus, o nome grego, né? Ele usava no meio do povo. Ele largou o seu trabalho na alfândega, na coletoria, e foi atrás de Jesus. Diferente daquele discípulo que eles vão deixando primeiro eu despedir dos meus pais, da minha família, ou deixa eu primeiro enterrar os meus pais. Jesus chamou e eles foram porque seus corações estavam preparados. Somente um coração convertido pode ter essa disposição de servir a Deus. E veja que Deus prepara, aí então vem aquela questão do treinamento, né? Prepara o seu servo para fazer o seu trabalho. E era um trabalho difícil. Verso 9 e 10 fala que, olha, esse povo é duro de ouvir. Então disse ele: vai e diz a esse povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torne sensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, se convida e esteja salvo. A palavra do profeta Isaías iria levar, a sua mensagem profética não seria ser, mas ele faria o trabalho de Deus. Isaías foi contemporâneo da destruição de Samaria pelos assírios, e foi contemporâneo do sítio de Jerusalém pelo rei Assurbaníbal, também rei dos assírios. E ele advertia, tinha que levar a mensagem ao povo de Judá para não se aliar ao reino do norte, que era o reino de Israel, juntamente com a Síria, para fazer frente à Assíria. Mas a sua palavra não foi ouvida, e houve a destruição de Samaria, e houve o cerco de Jerusalém. Mais tarde, anos depois, haveria também a destruição de Jerusalém em 586 por Babilônios. Vai e diz a este povo: Deus nos comanda, Deus nos manda, mas depois que nós sabemos quem é aquele que manda em nós, quem é aquele que está acima de nós, quem é o nosso Senhor. Você só obedece a quem você respeita, a quem você reconhece como seu superior, a quem você reconhece como seu Senhor, como dono da sua vida. Se você não tem Deus como Senhor da sua vida, não tem Jesus como seu mestre, seu guia, seu Senhor, você vai ser talvez um admirador de Jesus, um simpatizante da causa, mas talvez não vai ser o discípulo, talvez não vai ser o servo obediente. Qual foi o fim de Isaías? Nós não sabemos. A palavra de Deus não relata qual foi o fim de Isaías.
Mas há uma tradição judaica, e há um escritor judaico, começo da era cristã, que certamente ouvindo, trazendo a tradição oral, escreveu que Isaías, ele teria sido aprisionado pelo rei de Judá, e ele teria sido aprisionado e condenado à morte, e cerrado ao meio. Hebreus capítulo 11, quando fala da galeria da fé, menciona vários que padeceram e menciona que alguns foram cerrados. Nós não sabemos, irmãos, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós não sabemos o que é que Deus vai fazer conosco. Mas quer vivamos, quer morramos, vivamos para a glória de Deus. Se você não teve ainda um encontro com Jesus, se você não entregou a sua vida a Deus Todo-Poderoso e 3 vezes santo, faça isso. Ouça a voz de Deus. Disponha-se. Diga a Deus: eis-me aqui. Envia-me a mim. Que Deus assim nos abençoe e nos capacite a obedecê-lo e a fazer a sua vontade. Amém. Amém.